Como reprogramar sua autoimagem para prosperidade e sucesso rápido? Você já parou para pensar que, talvez, não seja a falta de oportunidades, nem a crise, nem o seu emprego, nem o seu currículo que estão segurando a sua prosperidade? E se, por trás de tudo isso, existir uma imagem invisível, silenciosa, construída lá atrás, que determina quanto dinheiro você aceita ganhar, quanto sucesso você acredita merecer e até onde você permite que sua vida avance? Hoje, eu quero te mostrar algo que pouca gente tem coragem de encarar. A sua autoimagem é o termostato da sua prosperidade. Ela controla seus limites, ela dita suas escolhas, ela aceita ou rejeita resultados. E se você não a reprogramar, nenhuma técnica de produtividade, nenhuma lei da atração, nenhum curso, nenhum mentor vai funcionar. Porque você sempre voltará ao nível de vida que acredita que pode ter. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Você não prospera no nível dos seus desejos, você prospera no nível da sua identidade. E enquanto sua identidade continuar dizendo eu não sou capaz, eu não mereço, eu não consigo, ou isso não é para mim, você vai continuar vivendo muito abaixo do seu potencial. Só que isso muda hoje, agora, neste vídeo. Porque eu vou pegar na sua mão e te conduzir para dentro do processo mais poderoso e mais transformador da psicologia da riqueza, a reprogramação profunda da sua autoimagem para prosperidade e sucesso rápido. Não é motivação barata, não é pensamento positivo vazio, é reconstrução interna, é neurociência aplicada, é o código que milionários, CEOs globais, atletas de elite e visionários usam, mesmo sem perceber, para expandir sua capacidade de prosperar. Você está prestes a entender porque algumas pessoas com recursos mínimos conseguem saltos extraordinários em meses, enquanto outras, com anos de esforço, continuam presas no mesmo padrão. A diferença não é inteligência, talento ou sorte. A diferença é a imagem que carregam dentro de si. E quando você muda essa imagem, minha amiga, meu amigo, o mundo muda junto. O fluxo muda, a energia muda, as oportunidades aparecem, a coragem aumenta, o dinheiro começa a responder a você. Porque você se torna alguém que finalmente se enxerga como merecedor, capaz, competente, próspero. Então respire fundo, abra a mente e prepare-se para um dos vídeos mais importantes da sua vida. Porque depois de hoje, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma forma. Vamos juntos? Tópico 1. O primeiro choque de realidade. Sua vida atual é a projeção exata da sua autoimagem. Existe um momento decisivo na jornada de quem deseja prosperidade verdadeira, e esse momento costuma chegar como um choque emocional, quase um despertar abrupto, que muda tudo. Esse despertar começa quando você finalmente entende que a vida que você vive hoje, com suas conquistas, limites, desafios e até frustrações, não é fruto apenas de circunstâncias externas, mas sim o reflexo direto da autoimagem que você carrega dentro de si. Sua autoimagem é a lente através da qual você interpreta o mundo e, principalmente, através da qual interpreta a si mesmo. Ela influencia cada escolha que você faz, cada oportunidade que você aceita, cada risco que você evita, cada sonho que você abandona. E essa ideia pode parecer desconfortável à primeira vista, porque nos obriga a confrontar a possibilidade de que não é o mundo que está nos impedindo de prosperar. Somos nós mesmos. Mas também é profundamente libertadora porque devolve o poder para as suas mãos. Se sua vida é um espelho da sua autoimagem, então basta mudar a imagem e o espelho responde. A autoimagem funciona como um termostato interno. Assim como o termostato controla a temperatura de um ambiente e impede que ela suba além do limite programado, a sua autoimagem controla o quanto de prosperidade, felicidade, reconhecimento e riqueza você permite que permaneça na sua vida. Quantas vezes você já percebeu que começou a prosperar em alguma área, mas logo depois algo aconteceu que te trouxe de volta ao normal? Às vezes é um erro bobo, uma decisão precipitada, uma oportunidade desperdiçada, um medo paralisante, um sentimento de inadequação, uma dúvida que surge do nada. Não é azar, não é destino. Isso é sua autoimagem dizendo: esse nível não combina com quem você acredita ser. Por isso, tantas pessoas que ganham muito dinheiro rapidamente acabam perdendo tudo e voltando ao padrão anterior. E por isso, tantas pessoas que crescem pessoal ou profissionalmente sentem que algo dentro delas sabota esse crescimento. Não é falta de capacidade, é falta de identidade compatível.
Um exemplo clássico desse fenômeno é a história de Howard Schultz, o visionário que levou a Starbucks ao topo do mundo. Nascido em uma família pobre, Schultz cresceu ouvindo que a vida era dura, limitada e injusta. Durante muito tempo, sua autoimagem foi moldada por essas narrativas. Ele não se via como alguém capaz de criar algo grandioso. Ele se via como alguém lutando para sobreviver. Mas tudo mudou quando ele entrou em uma empresa onde os líderes carregavam uma autoimagem completamente diferente. Eles se enxergavam como capazes, influentes, merecedores de oportunidades. Ao observar essa nova forma de existir, Schultz percebeu que sua visão de si mesmo estava pequena demais. A expansão da Starbucks só aconteceu porque, antes de expandir um negócio, ele expandiu a própria identidade. A verdadeira revolução começou dentro dele, não fora. E isso é exatamente o que acontece com todos os grandes construtores de riqueza do mundo. Primeiro, eles mudam por dentro, depois, o mundo muda por fora. Esse padrão aparece também na trajetória de Warren Buffett. Muito antes de ser um dos homens mais ricos da história, Buffett já se via como alguém extraordinariamente competente com investimentos. Ele carregava uma autoimagem que dizia: "Eu entendo de números, eu sei analisar oportunidades, eu tomo boas decisões." Essa crença profunda moldou seus estudos, suas escolhas, seus primeiros investimentos e, eventualmente, sua fortuna. Nada disso foi casual. A identidade precedeu o resultado. A autoimagem construiu o comportamento, que construiu o destino. É assim com milionários, com empreendedores de sucesso e com qualquer pessoa que transforma um sonho em realidade. A diferença não está apenas no que sabem, mas no que acreditam ser. E talvez agora você esteja pensando na sua própria vida, nos seus próprios limites, nas áreas que parecem emperradas. Talvez você tenha metas que você tenta alcançar há anos, mas parece que sempre existe algo que te puxa de volta. Talvez você se esforce, estude, trabalhe mais do que muita gente. E mesmo assim, seus resultados não refletem esse esforço. Isso não significa que você não é capaz. Não significa que algo está errado com você. Significa que existe uma versão antiga da sua autoimagem tentando te manter no território conhecido, no nível de segurança emocional que ela aprendeu a aceitar. Essa versão antiga foi formada por críticas, comparações, medos, traumas, crenças familiares, cultura, experiências de fracasso, e tudo isso se acumulou dentro de você até se tornar um molde invisível que determina o tamanho da sua vida. A grande virada começa quando você toma consciência de que não precisa continuar presa a esse molde. A neurociência moderna comprova que o cérebro é plástico, flexível, moldável. Seus padrões podem ser atualizados, suas crenças podem ser reescritas. Sua autoimagem pode ser reconstruída do zero. Não existe sentença final. Não existe identidade fixa. Existe apenas uma história interna que você repetiu tantas vezes que se tornou familiar. E familiar não significa verdadeira. O que significa apenas que você não questionou antes e agora está questionando. Agora está acordando. Agora está percebendo que não precisa aceitar uma vida pequena quando nasceu com a capacidade de criar uma vida extraordinária. Imagine por um instante que você pudesse ver a sua autoimagem como uma fotografia impressa. Como seria essa imagem hoje? Um retrato de força ou de dúvida? De coragem ou insegurança? De grandeza ou limitação? Essa fotografia mental explica muito mais sobre seus resultados do que qualquer técnica de produtividade, qualquer livro de negócios, qualquer curso de desenvolvimento pessoal. E o mais impressionante é que essa foto pode ser substituída. Você pode criar uma nova versão, mais próspera, mais confiante, mais ousada, mais aberta a receber. Pessoas que crescem rápido são aquelas que mudam essa imagem cedo. Elas se veem como prósperas antes de prosperar. Elas se veem como capazes antes de conquistar. Elas se veem como bem-sucedidas antes de ter provas. E por isso as provas chegam mais rápido. O ponto central é este: você não será definido pela sua história passada, nem pelas opiniões que recebeu, nem pelos erros que cometeu. Daqui para frente, você será definido pela identidade que escolher construir. A autoimagem é o bloco fundamental da prosperidade. É o início de tudo. É o código invisível que desbloqueia o que sempre foi seu por direito. E quando você muda essa imagem, tudo ao redor começa a mudar também. Porque a vida não responde ao que você deseja. Responde ao que você acredita ser. Tópico 2. A armadilha da identidade antiga. Por que você se sabota, mesmo querendo prosperar? Existe uma força silenciosa que age dentro de você todos os dias.
Uma força que muitas vezes você não percebe, mas que impacta diretamente seus resultados, seu dinheiro, sua motivação e sua capacidade de avançar. Essa força é a identidade antiga, aquela versão de você criada no passado, programada pelas experiências que você viveu, pelas mensagens que ouviu, pelas limitações que absorveu, pelas comparações que sofreu e pelas circunstâncias que interpretou como verdades absolutas. Essa identidade antiga funciona como um sistema operacional interior que tenta, a todo custo, manter sua vida exatamente no mesmo nível, mesmo quando você conscientemente deseja crescer. E aqui está o ponto que dói, mas que precisa ser dito. Não é o mundo que está te sabotando. Não é a falta de oportunidades. Não é a falta de talento. Muitas vezes, quem te sabota é a versão antiga que você, sem perceber, continua carregando dentro de si. A mente humana é programada para buscar segurança, e segurança emocional quase sempre significa permanecer onde é familiar, mesmo que esse lugar seja desconfortável, limitado ou infeliz. A identidade antiga interpreta qualquer crescimento como uma ameaça, porque crescimento exige que você se torne alguém maior do que já foi. Só que a parte antiga de você não sabe lidar com isso. Ela te empurra de volta para o estado emocional que reconhece. Se você sempre se viu como alguém que vive com pouco, sua mente não permite que você sustente muito. Se você sempre se viu como alguém esforçado, mas não brilhante, ela não deixa você ocupar lugares de protagonismo. Se você sempre acreditou que prosperidade exige sacrifício constante, quando a vida começa a fluir de maneira mais natural, algo dentro de você se assusta e tenta sabotar o movimento. Não é racional, é emocional e é automático. O mais impressionante é que essa sabotagem não costuma aparecer como algo óbvio. Ela se disfarça. Ela se apresenta como procrastinação, medo de errar, vergonha de se expor, decisão precipitada, perfeccionismo, autocrítica excessiva, sensação de impostor, escolhas incoerentes, falta de disciplina, distrações constantes, cansaço emocional, até doenças psicossomáticas. Mas lá no fundo, a raiz é sempre a mesma. Sua identidade antiga não permite que você avance para um nível que ela não reconhece como você. A mente quer coerência, e quando seus resultados começam a ficar maiores do que sua imagem interna, ela tenta derrubá-los para preservar a coerência emocional. Isso explica por que tantas pessoas começam um projeto animadas, mas perdem força no meio do caminho. Por que tantas pessoas têm ideias brilhantes, mas nunca colocam nada em prática. Por que tantas pessoas tentam mudar de carreira, aumentar a renda ou melhorar sua vida financeira, mas sempre acabam voltando ao mesmo ponto? O problema nunca é a meta. O problema é a identidade que você carrega para alcançar essa meta. Um novo destino não combina com a versão antiga do viajante. Para chegar lá, você precisa de um novo eu. E essa reconstrução interna é o que diferencia os que prosperam rápido dos que passam anos batalhando sem sair do lugar. A história empresarial está cheia de exemplos de pessoas que só prosperaram quando romperam com a identidade antiga. Um dos casos mais emblemáticos é o de Sara Blakely, fundadora da Spanx e a mulher mais jovem a se tornar bilionária no Ziprave com seu próprio esforço. Antes de todo o sucesso, Sara se via como alguém comum, limitada, sem grandes perspectivas. Ela trabalhava vendendo fax e ganhava pouco. Mas um dia, depois de perceber que sua vida não mudava porque ela repetia a mesma narrativa interna, ela decidiu alterar radicalmente sua autoimagem. Ela começou a se enxergar como alguém criativa, capaz e destinada a algo grande. Não havia nenhuma evidência externa que confirmasse essa nova identidade. Nada. Só uma decisão interna. E essa decisão foi o divisor de águas. Foi essa nova imagem que deu a ela coragem para criar seu produto, insistir diante de recusas, promover sua marca e transformar uma ideia simples em um império bilionário. Ela mesma diz que o produto não mudou sua vida. O que mudou foi quem ela acreditou ser antes do produto existir. Outro exemplo clássico é o de Elon Musk, uma figura polêmica, mas inegavelmente visionária. Musk enfrentou falência, crises, fracassos públicos e rejeições massivas. Mas ele nunca se viu como alguém comum. Sua autoimagem sempre foi a de um solucionador de problemas globais, alguém capaz de pensar além do que qualquer outra pessoa imaginava. Foi essa identidade, muito antes da Tesla, da SpaceX ou de qualquer fortuna, que permitiu a ele sustentar decisões arriscadas, fracassos catastróficos e pressões que destruiriam emocionalmente qualquer um com uma identidade menor.
Sua vida externa apenas acompanhou a imagem gigantesca que ele tinha de si mesmo. E talvez você esteja começando a perceber algo muito importante. Não é o sucesso que cria a identidade. É a identidade que cria o sucesso. Isso significa que, se a sua vida ainda não está refletindo o que você sabe que merece, não é porque você não é capaz. É porque existe uma versão antiga dentro de você, mais fraca, mais assustada, mais limitada, que ainda está segurando o volante. Essa versão antiga não quer te machucar. Ela quer te proteger. Mas proteger de quê? De rejeição? De fracasso? De crítica? De mudança? De responsabilidade? De sentir-se inadequado? Só que, ao tentar te proteger do desconforto, ela te protege também da prosperidade. E esse é o ponto em que você precisa fazer uma escolha consciente: continuar alimentando a identidade antiga ou começar a construir uma nova versão de si mesmo capaz de sustentar a vida que você deseja viver. Essa escolha não é fácil, porque a identidade antiga é confortável, ela é conhecida, ela é previsível. Ela te dá a sensação de segurança emocional. Abandoná-la pode gerar medo, insegurança, sensação de vazio. É como largar um casaco velho em pleno inverno. Mas você só percebe que existe calor maior quando tem coragem de se desapegar do que já não te serve. A verdade é que você não precisa lutar contra a identidade antiga. Você precisa superá-la, precisa substituí-la por uma autoimagem mais forte, mais confiante, mais próspera. E essa substituição começa quando você aceita, com honestidade radical, que não existe prosperidade duradoura sem transformação interna. Não existe salto externo sem salto interno. Não existe vida grande sustentada por identidade pequena. Quando você entende isso, algo profundamente poderoso começa a acontecer. Você deixa de se enxergar como vítima do destino e passa a se ver como autora da própria história. Você percebe que cada sabotagem era apenas um mecanismo automático de proteção. E, principalmente, percebe que você é maior do que a versão que te trouxe até aqui. A identidade antiga cumpriu seu papel, mas o seu próximo nível exige uma nova versão de você. Uma versão que não se sabota. Uma versão que aceita a prosperidade sem culpa. Uma versão que não tem medo de crescer rápido. Uma versão que finalmente se vê capaz, digna e preparada para viver tudo aquilo que sempre desejou. Tópico 3. O poder da reconstrução interna. Como sua mente cria a realidade que você vive. Há um momento na jornada de quem busca prosperidade em que tudo muda. E esse momento acontece quando a pessoa finalmente entende que prosperidade não começa fora, começa dentro. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de uma grande oportunidade, de um salário melhor, de um negócio que dê certo, de conhecer alguém influente ou de encontrar o momento ideal. Mas essa é uma ilusão que aprisiona. A verdadeira prosperidade, aquela que cresce, se mantém e se multiplica, nasce primeiro na mente. A mente é o primeiro território que precisa ser expandido. A mente é o primeiro sistema que precisa ser reprogramado. A mente é o primeiro espaço onde a prosperidade precisa existir antes que qualquer manifestação externa aconteça. A neurociência moderna mostra com muita clareza que o cérebro humano não reage à realidade externa. Ele reage à imagem interna que você carrega sobre essa realidade. Isso significa que sua interpretação molda sua experiência. Suas crenças moldam suas decisões. Seu senso de merecimento molda suas oportunidades. Sua visão de si molda seu comportamento. E o comportamento molda sua realidade. A cadeia inteira começa dentro de você, e não fora. Por isso, tantas pessoas passam a vida perseguindo resultados sem perceber que estão tentando mudar os efeitos sem mudar a causa. Prosperidade é efeito. Abundância é efeito. Riqueza é efeito. A causa é a autoimagem que você sustenta diariamente, o diálogo interno que você alimenta, as expectativas que você projeta e a identidade que você escolhe confirmar com suas ações. Pense, por exemplo, em como empresas gigantes como a Apple foram construídas. Steve Jobs sempre dizia que a realidade é maleável, que o mundo é moldado por pessoas que não aceitaram a primeira versão da realidade que lhes foi apresentada. Jobs tinha uma certeza profunda. Antes de um produto existir fisicamente, ele precisava existir na mente dele com absoluta clareza. Ele visualizava cada detalhe, cada inovação, cada solução antes de qualquer engenheiro tocar em um projeto. Ele reconstruía a realidade internamente
antes de manifestá-la externamente. E isso não era apenas visão criativa, era identidade. Jobs se via como alguém capaz de transformar indústrias inteiras. Ele acreditava que tinha permissão para inovar em um nível que o mundo não estava acostumado. E como sua mente carregava essa identidade, seu comportamento, suas decisões e suas ações inevitavelmente criaram a realidade que combinava com essa visão. O mesmo acontece com pessoas que constroem fortunas a partir do zero. Elas não começam com dinheiro, começam com mentalidade, começam com uma autoimagem tão coerente com prosperidade que o mundo passa a responder. E não se trata apenas de otimismo. Otimismo sem identidade forte não gera prosperidade. Trata-se de algo mais profundo, a capacidade de criar internamente aquilo que ainda não existe externamente. É isso que diferencia sonhadores de realizadores. A diferença não é o sonho, mas sim o quanto você acredita ser digno e capaz de realizá-lo. Quando você pensa em prosperidade, sua mente imediatamente acessa memórias, histórias, crenças e sensações emocionais que já existem dentro de você. Se essas referências forem negativas, limitantes ou traumáticas, sua mente cria resistência emocional e te afasta de comportamentos que gerariam riqueza. É por isso que, muitas vezes, você sabe exatamente o que precisa fazer para prosperar, mas não faz. Não é falta de disciplina. É falta de compatibilidade emocional com o resultado desejado. O cérebro evita aquilo que interpreta como ameaça, e para muita gente, prosperidade é uma ameaça. A ameaça do julgamento, a ameaça da rejeição, a ameaça do fracasso, a ameaça da responsabilidade, a ameaça de perder amigos, a ameaça de ser visto como alguém diferente. O cérebro prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que o desconhecido seja melhor. E se você observar atentamente, perceberá que existe um padrão universal entre pessoas que prosperam rapidamente. Elas constroem internamente a versão de si mesmas capaz de viver a vida que desejam antes de dar o primeiro passo. Elas não esperam o sucesso chegar para se sentirem bem-sucedidas. Elas assumem a postura, o comportamento, a mentalidade e o senso de merecimento que combinam com o sucesso desde o início. Elas se veem como prósperas antes de prosperar. Elas falam como prósperas antes de prosperar. Elas agem como prósperas antes de prosperar. É quase como se estivessem vivendo no futuro antes do futuro acontecer. E é exatamente isso que faz o futuro se manifestar tão rápido. Um exemplo inspirador é o de Jeff Bezos. Antes da Amazon se tornar um império global, Bezos visualizava claramente o que estava construindo. Ele não enxergava a Amazon como uma loja virtual. Ele enxergava como a maior empresa de varejo do planeta. Essa visão não era fantasia, era identidade. Bezos se via como alguém capaz de liderar esse tipo de movimento. Ele acreditava profundamente que seu projeto não seria pequeno, e sua mente funcionava nesse nível. Seus pensamentos estavam nesse nível. Suas decisões estavam nesse nível. Seu comportamento estava nesse nível. O mundo apenas acompanhou o tamanho da identidade que ele decidiu assumir. Quando você reconstrói sua autoimagem, você altera automaticamente suas emoções. E emoções são o combustível da ação. Uma pessoa com autoimagem forte sente motivação diferente, coragem diferente, clareza diferente. Ela não espera que o mundo seja fácil. Ela não espera que o caminho seja perfeito. Ela simplesmente não se encolhe diante do desafio, porque sua mente já se acostumou com a ideia de que ela nasceu para crescer, expandir, prosperar. Essa confiança interna não vem do exterior, vem da reconstrução emocional que você faz dentro de si. Por outro lado, quando a autoimagem é fraca, distorcida ou limitada, a pessoa vive em estado de autodefesa. Qualquer movimento parece perigoso, qualquer mudança parece arriscada, qualquer oportunidade parece grande demais. Qualquer sonho parece distante demais. Não é a realidade que é difícil, é a autoimagem que está pequena. E quando a autoimagem é pequena, a vida encolhe junto. O mundo passa a parecer escasso, competitivo, injusto. As possibilidades parecem limitadas. As portas parecem sempre fechadas, não porque elas realmente estão, mas porque a pessoa não se enxerga capaz de abri-las. A reconstrução interna é o processo mais profundo que um ser humano pode viver. É o momento em que você olha para dentro e percebe que a versão que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para onde você quer ir. É quando você decide abandonar as narrativas antigas, desconstruir crenças herdadas, desafiar padrões emocionais e assumir uma identidade alinhada ao seu futuro, não ao seu passado.
É quando você entende que prosperidade não é sobre trabalhar mais, mas sobre ser mais. Ser mais claro, ser mais confiante, ser mais alinhado. Ser mais capaz de sustentar a abundância emocional antes da abundância financeira. Uma vez que você inicia esse processo, o mundo muda. Não porque ele realmente mudou, mas porque você mudou. Você passa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Passa a sentir coragem onde antes sentia medo. Passa a tomar decisões que antes te paralisavam. Passa a agir de maneira consistente porque sua mente finalmente está alinhada com o seu destino. Você deixa de viver em guerra consigo mesmo e passa a viver em colaboração com sua identidade mais elevada. E quando isso acontece, prosperidade deixa de ser uma luta e se torna uma consequência natural. Esse é o poder da reconstrução interna. Ela redefine o que você acredita ser possível e o mundo responde a essa nova crença. Sua mente é o projeto. Sua vida é a obra construída a partir desse projeto. E se o projeto muda, a obra muda também. Prosperidade não começa no banco, na empresa, no cliente, no marketing, no networking ou na economia. Prosperidade começa na imagem invisível que você carrega sobre si mesmo. E quando essa imagem é transformada, tudo ao seu redor se transforma junto. Tópico 4. O rompimento emocional. A coragem de abandonar a versão que te mantém pequeno. Existe um instante, quase sempre silencioso, em que a vida parece te chamar para um novo nível. Você sente esse chamado não como um pensamento lógico, mas como uma inquietação interna, uma sensação de que algo dentro de você já não cabe mais no espaço em que está vivendo. A mente tenta ignorar, o corpo tenta resistir, mas o coração sabe. Ele sabe que a versão que você tem sustentado até agora não acompanha mais o tamanho dos seus sonhos. Ele sabe que suas ambições cresceram, mas sua identidade não acompanhou o mesmo ritmo. Ele sabe que você está pronta para se expandir, mas ainda está presa emocionalmente a pensamentos antigos, medos antigos, crenças antigas e, principalmente, a uma versão antiga de si que, mesmo tendo te protegido por tanto tempo, agora se tornou o maior obstáculo do seu crescimento. E é nesse ponto que o rompimento emocional se torna inevitável. Rompimento emocional não é sobre lutar contra quem você foi. É sobre reconhecer que aquela identidade que você carregou por décadas foi construída para te manter segura, não para te fazer prosperar. Ela nasceu de momentos de dor, rejeição, comparação, autodefesa. Ela foi moldada por tentativas de se encaixar, de ser aceita, de evitar o fracasso. Ela foi construída em um tempo em que você não tinha consciência, nem maturidade emocional, nem autoconhecimento para escolher uma versão mais forte de si. E por isso, ela se tornou a versão padrão. Uma identidade que te ensinou a sobreviver, mas não te ensinou a crescer. E agora, quando a vida te chama para um patamar maior, essa mesma identidade tenta te manter pequena. Não por maldade, mas por medo. A identidade antiga teme o desconhecido mais do que deseja a prosperidade. Esse medo aparece de várias formas. Ele se disfarça de dúvidas, como "e se eu não conseguir?". Ele se apresenta como insegurança, como aquela voz que sussurra que você não é bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente. Ele surge como autocrítica, te fazendo acreditar que qualquer erro será fatal. Ele se revela como procrastinação, um adiamento infinito dos seus sonhos. Ele se manifesta como paralisia diante de oportunidades grandes. Ele aparece como sabotagem, te fazendo tomar decisões que te afastam do futuro que você deseja. Mas a verdade profunda por trás disso tudo é que você não está lutando contra o mundo, está lutando contra o seu eu antigo. E o rompimento começa quando você reconhece essa batalha, quando percebe que existe um conflito interno entre quem você foi e quem você está se tornando. Entre a identidade que você aprendeu a carregar e a identidade que você precisa assumir para prosperar. E esse rompimento emocional exige coragem. Coragem porque não é fácil deixar para trás pensamentos que você repetiu por anos. Não é fácil se libertar de crenças que pareciam verdades absolutas. Não é fácil abandonar hábitos que, mesmo prejudiciais, traziam sensação de controle. Não é fácil se despir das camadas emocionais que te acompanhavam desde a infância. O rompimento dói. Dói porque você não está apenas deixando padrões para trás. Você está deixando versões inteiras de si que, até agora, você acreditava serem parte essencial da sua identidade. Mas essa dor é sagrada, é o sinal de que você está mudando, é o sinal de que você está se movendo do velho para o novo. É o processo de expansão acontecendo em tempo real dentro de você.
É a ruptura necessária para que uma nova identidade possa emergir. Nenhuma borboleta nasce sem que a lagarta passe por um processo profundo de dissolução. E nenhuma pessoa nasce para a prosperidade sem que sua identidade antiga se dissolva também. Prosperidade não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre se tornar alguém capaz de sustentar uma vida maior. E isso exige desapego emocional. Exige romper com versões que foram suficientes para o passado, mas insuficientes para o futuro. Muitos milionários e líderes globais falam sobre momentos de rompimento emocional que alteraram completamente suas trajetórias. Um exemplo é o de Oprah Winfrey, que começou sua vida em um ambiente marcado por pobreza, violência e preconceito. Ela carregava uma autoimagem profundamente ferida, limitada e reduzida. Durante muito tempo, sua identidade foi moldada pelas circunstâncias que a cercavam. Mas Oprah conta que um dia, olhando para si mesma no espelho de um banheiro simples, ela percebeu que ninguém viria resgatá-la, que ninguém poderia mudar a vida dela no lugar dela, que ninguém poderia curar suas feridas emocionais por ela. Naquele momento, ela fez uma escolha: romper com a versão que acreditava não merecer nada e assumir a identidade de alguém capaz de conquistar tudo. Essa decisão interna, essa ruptura, mudou sua vida completamente. Ela deixou para trás a narrativa da vítima e assumiu a narrativa da protagonista, e sua prosperidade externa foi apenas um reflexo da prosperidade emocional que ela escolheu construir. Outro exemplo poderoso é o de Richard Branson, fundador do Virgin Group. Branson sempre enfrentou desafios acadêmicos, dislexia e baixa autoestima durante a juventude. Ele cresceu carregando a sensação de que não era tão inteligente quanto os outros, que não conseguiria ter uma carreira tradicional, que não se encaixava nos padrões que a sociedade valorizava. Mas houve um momento decisivo em que ele percebeu que sua identidade antiga, a do garoto inseguro, tímido e desacreditado, não tinha mais espaço na vida que ele sonhava. Ele decidiu romper com tudo isso e assumir a identidade de alguém ousado, criativo, destemido. Ele começou a se enxergar como alguém capaz de inovar, de liderar, de criar possibilidades onde ninguém enxergava soluções. A partir desse rompimento, nasceu o Império Virgin. Sua fortuna é consequência direta da coragem de abandonar a versão que não combinava com sua grandeza. E é exatamente isso que você precisa entender. Você não prospera quando continua alimentando a versão antiga de si. Você prospera quando tem coragem de abandoná-la. Quando decide que não aceita mais carregar histórias emocionais que diminuem seu valor. Quando escolhe, de forma consciente e profunda, não repetir padrões que te afastam da sua expansão. A vida não muda quando você aprende uma técnica nova. A vida muda quando você decide ser alguém novo. E essa decisão exige rompimento, exige encarar medos, exige reconhecer que certas crenças te confortavam, mas não te elevavam. Exige aceitar que algumas relações, ambientes, pensamentos e hábitos precisam ser deixados para trás porque não pertencem ao seu próximo nível. O rompimento emocional é, na verdade, um renascimento. É quando você percebe que não está perdendo nada ao abandonar a versão antiga, está ganhando tudo ao assumir a nova. É quando você entende que coragem não significa ausência de medo, mas decisão de avançar apesar dele. É quando você olha para o futuro e sente, quase como um chamado espiritual, que existe uma vida muito maior esperando por você. E que essa vida só pode ser vivida pela versão que você ainda está construindo. Esse processo não acontece de uma vez. Ele acontece em camadas, em momentos, em epifanias, em pequenas mortes e grandes renascimentos. Mas cada vez que você rompe com um padrão que te limitava, sua identidade se expande. Cada vez que você escolhe agir como alguém que já pertence ao próximo nível, sua energia muda. Cada vez que você deixa para trás uma história emocional que te aprisionava, sua prosperidade se aproxima. O rompimento emocional é a ponte entre a vida que você tem e a vida que você deseja. E cruzar essa ponte é o ato mais poderoso de coragem que um ser humano pode viver. Tópico 5. O nascimento da nova identidade. Como criar a versão de si que atrai prosperidade sem esforço. Existe um ponto na jornada da transformação em que a vida deixa de ser movida por esforço desesperado e passa a ser movida por identidade. É o momento exato em que você começa a perceber que prosperidade não é algo que você conquista correndo atrás, mas algo que você atrai quando se torna alguém capaz de recebê-la. E esse ponto marca o nascimento da nova identidade. Não é apenas uma mudança de pensamento, não é apenas motivação temporária, nem um impulso de começo de ano.
é uma reconstrução profunda, silenciosa e poderosa daquilo que você acredita ser. É o início de uma nova história emocional que se torna mais forte do que qualquer narrativa antiga que você carregou até aqui. Criar uma nova identidade não significa inventar uma versão falsa de si mesmo. Não significa criar uma máscara ou uma fantasia. Significa libertar a versão que sempre existiu dentro de você, mas que foi abafada por anos de medo, condicionamento, autocensura e limitações herdadas. Significa deixar emergir sua verdadeira grandeza, sua verdadeira potência, seu verdadeiro valor. A nova identidade não nasce do desejo, nasce da decisão. Uma decisão íntima, firme e inegociável de não mais aceitar uma vida menor do que você sabe que merece. Essa decisão marca o início de tudo. A nova identidade começa quando você escolhe, conscientemente, que não vai mais agir como a pessoa que se sente insegura, pequena, limitada, culpada, invisível ou incapaz. Não porque essas emoções desaparecem automaticamente, mas porque você decide que não vai permitir que elas ditem suas ações. A nova identidade se fortalece quando você começa a se comportar como alguém que já vive no nível que deseja alcançar. E esse comportamento não é teatro, é treino emocional, é recalibração neural, é você ensinando a sua mente que existe uma nova referência interna sobre quem você é. E quanto mais você repete comportamentos alinhados à sua nova identidade, mais o cérebro cria conexões que sustentam essa versão. Não é mágica, é neuroplasticidade. A mente aprende pela repetição do que você escolhe viver. Um dos exemplos mais emblemáticos de criação de nova identidade é a história de Arnold Schwarzenegger. Antes de ser ator, antes de ser político, antes de ser empresário, ele era um jovem austríaco pobre, cercado de limitações emocionais e culturais. Mas Arnold decidiu muito cedo que sua identidade não seria definida por sua origem. Ele começou a se ver como campeão mundial de fisiculturismo antes mesmo de ter um corpo que refletisse isso. Ele literalmente colocava imagens de vencedores na parede e dizia a si mesmo: "É assim que eu penso, é assim que eu ajo, é assim que eu vivo." Ele internalizou tanto essa nova identidade que seu comportamento passou a refletir a imagem que ele carregava. Ele treinava como se já fosse campeão, se alimentava como se já fosse campeão, competia como se já fosse campeão. O mundo apenas confirmou aquilo que ele já havia se tornado internamente. Essa é a essência da nova identidade. Você vive como se fosse antes de ser. Você sente antes de ver. Você assume antes de conquistar. E quando esse alinhamento interno se fortalece, o mundo externo responde como consequência natural. Prosperidade não resiste à coerência interna. Quando a sua mente, seu corpo, suas emoções e suas ações estão alinhados com a versão que você deseja se tornar, a vida não tem outra escolha a não ser abrir caminhos. A criação da nova identidade começa com uma pergunta simples, porém poderosa. Quem é a pessoa que vive a vida que eu desejo viver? Não o que ela tem, mas quem ela é. Como ela pensa quando enfrenta desafios? Como ela reage diante de uma oportunidade? Como ela fala consigo mesma? Como ela se posiciona diante do mundo? Quais são suas convicções? Quais medos ela decidiu que não tem mais permissão de governá-la? Quais comportamentos ela pratica sem hesitar? Quais hábitos fazem parte do seu dia? Como ela se enxerga? Quando você responde essas perguntas com sinceridade, começa a criar um mapa emocional da nova identidade. Esse mapa não é feito de metas externas, mas de comportamentos internos. Ele define o estado emocional que você precisa fortalecer diariamente. A prosperidade que você deseja não será sustentada pela versão que você é hoje. Ela será sustentada pela versão que está nascendo agora. E aqui está o ponto mais transformador. A nova identidade não nasce quando você conquista algo. Ela nasce quando você decide que merece. Esse merecimento emocional muda a forma como você caminha, como você fala, como você se coloca no mundo. Ele muda sua postura física, sua energia, sua presença, sua respiração. Ele muda suas decisões porque você para de aceitar migalhas e passa a exigir o que é digno da sua grandeza. Ele muda suas relações porque você deixa de tolerar comportamentos que diminuem seu valor. Ele muda sua forma de trabalhar porque você passa a entregar resultados compatíveis com quem você sabe que é, e não com a versão antiga que você aprendeu a sustentar. E quando essa mudança interna começa, o universo parece responder de forma quase instantânea. Pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, ideias começam a fluir, portas se abrem.
Não porque você deu sorte, mas porque sua nova identidade finalmente está emitindo uma energia compatível com prosperidade. Prosperidade não busca quem deseja. Prosperidade busca quem está preparado. E a preparação não é técnica, é emocional, é identidade. Empreendedores bilionários falam disso com frequência. Jeff Bezos dizia que sempre tomou decisões baseado na versão futura dele, e não na versão presente. Elon Musk faz o mesmo. Sarah Blakely atribui seu sucesso não ao produto da Spanx, mas à versão de si que ela escolheu ser antes de se tornar bilionária. Tony Robbins verbaliza isso de outra forma. Identidade é destino. E ele está certo. Se sua identidade é forte, seu destino é grande. Se sua identidade é fraca, seu destino é pequeno. A identidade determina o teto da sua prosperidade. A nova identidade nasce no momento em que você assume um compromisso interno inabalável. O compromisso de nunca mais trair a versão que você está se tornando. Traímos a nós mesmos quando aceitamos menos do que merecemos, quando alimentamos pensamentos que nos diminuem, quando damos voz a medos que já não fazem sentido, quando repetimos comportamentos que nos afastam do futuro que desejamos. A nova identidade não tolera isso. Ela exige coerência, ela exige presença, ela exige entrega e, acima de tudo, exige verdade. Prosperidade não nasce na mentira interna. Ela nasce quando sua mente, sua emoção e sua ação vibram no mesmo sentido. E o mais lindo desse processo é que você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber quem você está se tornando. O como é consequência da identidade. Pessoas que se enxergam como prósperas encontram caminhos que antes eram invisíveis. Pessoas que se enxergam como capazes resolvem desafios que antes pareciam impossíveis. Pessoas que se enxergam como merecedoras atraem oportunidades que antes passavam despercebidas. A nova identidade acende uma luz tão intensa dentro de você que o mundo se reorganiza ao seu redor. E agora, talvez mais do que nunca, você consegue sentir essa verdade dentro de si. Existe uma versão maior, mais forte, mais sábia, mais próspera, pedindo para nascer. Ela está aí, batendo na porta da sua consciência, esperando que você abra espaço. E esse espaço só se abre quando você libera o que já não serve. A nova identidade não nasce em terreno ocupado. Ela nasce quando você limpa o espaço interno e diz com convicção: estou pronta. Eu escolho me tornar quem eu realmente sou. Tópico 6. O processo de reprogramação. Como instalar a nova autoimagem até ela se tornar irreversível. A verdadeira transformação não acontece no momento em que você decide mudar. A decisão é apenas o primeiro passo. A mudança real acontece quando essa decisão se torna uma nova identidade emocional instalada dentro de você. É um processo, uma reconstrução gradual, um trabalho interno profundo que exige consciência, repetição e coragem. Reprogramar a autoimagem é como redefinir o núcleo do seu sistema interno. É substituir um software antigo, cheio de travas, por um sistema novo, rápido, fluido, preparado para sustentar prosperidade sem medo de crescer. Esse processo não é racional, ele é emocional. É na emoção que a autoimagem vive, se alimenta, se fortalece e se manifesta na sua vida diária. A reprogramação começa quando você percebe que sua mente não responde ao que você quer, mas ao que você acredita ser. Isso significa que não basta desejar prosperidade. Você precisa se ver como alguém próspero. Não basta querer sucesso. Você precisa se sentir capaz de vivê-lo. Não basta afirmar frases positivas. Você precisa sentir essas frases como verdade. A mente não se transforma pelo discurso, mas pela experiência emocional que acompanha o discurso. É por isso que muitas pessoas repetem mantras, visualizações e afirmações sem ver mudanças reais. Elas falam a frase, mas a emoção interna continua vibrando no velho padrão. A reprogramação só funciona quando a emoção muda junto com o pensamento. O cérebro humano é moldado pela repetição. Tudo aquilo que você repete ganha força. Toda história que você conta a si mesmo vira verdade emocional. Se você repete que não é capaz, a mente grava. Se você repete que não merece, a mente grava. Se você repete que prosperidade é difícil, a mente grava. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você repete uma nova narrativa interna, sustentada por uma nova emoção, o cérebro começa a criar novas conexões. E quanto mais essas conexões se repetem, mais forte a nova autoimagem se torna. É como criar uma trilha nova num terreno onde você caminhava sempre pelo mesmo caminho de terra. As primeiras passadas parecem estranhas, desconfortáveis,
Mas, se você continuar caminhando por essa nova trilha, ela se torna o caminho natural, enquanto a trilha antiga começa a desaparecer. Esse processo de instalação da nova autoimagem exige que você se observe, não para se julgar, mas para perceber com clareza quando a versão antiga está tentando assumir o controle. Cada pensamento que diminui sua grandeza é um eco da identidade antiga. Cada emoção que te paralisa é um convite para regressar ao padrão que te mantinha pequeno. Cada decisão tomada por medo, culpa ou insegurança é um sinal de que a reprogramação precisa ser reforçada. E não há problema nisso. Reprogramar não é ser perfeito. Reprogramar é permanecer consciente. É estar desperto o suficiente para dizer a si mesmo: isso não sou mais eu. Eu escolho agir como minha nova identidade. Um dos aspectos mais poderosos da reprogramação é que ela se acelera quando você vive pequenas experiências que confirmam a nova autoimagem. Por exemplo, quando você se posiciona com mais firmeza numa reunião, sua mente registra um novo padrão de comportamento. Quando você recusa algo que não condiz com seu valor, seu cérebro entende que você está atualizando sua identidade. Quando você aceita uma oportunidade que antes te assustava, você envia uma mensagem para sua mente dizendo que já superou os limites antigos. A reprogramação acontece nesses micromomentos, nessas pequenas decisões que parecem irrelevantes, mas que, na verdade, reconstroem sua estrutura emocional. Veja a trajetória de empresas como a Nike. Phil Knight, fundador da marca, entendia profundamente o poder da reprogramação interna. Ele não construiu a Nike apenas como uma empresa de produtos esportivos. Ele construiu uma marca baseada em identidade. A frase "Just Do It" não é apenas um slogan. É um gatilho psicológico que reforça uma nova autoimagem em quem a repete. É um comando interno que desafia a mente antiga e instala a coragem como novo padrão. A Nike prosperou porque entendeu que antes de vender produtos, precisava vender uma identidade. Uma identidade que ressoava com pessoas que desejavam se superar, vencer limites, expandir sua força emocional. Assim funciona com você. Antes de mudar sua vida, você precisa mudar sua identidade. Reprogramação é insistência emocional. É você acordar todos os dias e reafirmar quem você está se tornando, mesmo que sua realidade ainda não reflita isso completamente. É você agir no mundo de acordo com a sua nova versão, mesmo que pareça desconfortável no início. É você se posicionar como alguém que merece prosperidade, mesmo quando sua mente antiga tenta te convencer do contrário. É você assumir com coragem o protagonismo da sua história emocional. E aos poucos, a nova autoimagem deixa de ser um esforço consciente e se torna natural, automática e reversível. Um exemplo inspirador desse processo é a história de J.K. Rowling. Antes de se tornar bilionária com a saga Harry Potter, Rowling vivia numa realidade de dificuldades emocionais e financeiras profundas. Ela carregava uma identidade marcada por fracassos, rejeições e inseguranças. Mas algo extraordinário aconteceu quando ela decidiu reescrever a si mesma. Ela começou a se ver como escritora muito antes de o mundo reconhecer isso. Ela escrevia acreditando que tinha algo valioso a oferecer, mesmo quando ninguém acreditava nela. Ela reconstruiu sua autoimagem através da escrita, da disciplina e da repetição emocional de que sua voz tinha importância. A prosperidade só chegou depois que a nova identidade estava instalada. E quando chegou, veio com força, porque encontrou uma identidade capaz de sustentá-la. Esse é o ponto central. Sua nova vida não aparece para te transformar. Ela aparece quando você está transformado. A reprogramação emocional cria um campo interno que atrai experiências compatíveis com quem você decidiu ser. E quando essa nova identidade se torna forte o suficiente, ela passa a comandar sua vida. A antiga identidade não tem mais voz, não tem mais poder, não tem mais espaço. E é assim que a reprogramação se torna irreversível, quando você simplesmente não consegue mais se ver como alguém pequeno, limitado, inseguro ou incapaz. Quando você abandona para sempre a narrativa de escassez e assume, sem hesitação, a narrativa de prosperidade. Reprogramar sua autoimagem não é um evento, é um renascimento contínuo. É uma declaração diária de quem você escolheu ser. E quando essa escolha é sustentada, sua vida muda não aos poucos, mas de repente, de forma intensa, de forma expansiva, de forma inesperada. Prosperidade é consequência emocional. E quando sua autoimagem está alinhada com abundância, nada pode impedir o fluxo que se abre. Tópico 7. O estado de coerência.
quando mente, emoção e ação se alinham para manifestar prosperidade. Há um ponto decisivo no caminho da prosperidade em que tudo começa a fluir com uma força quase inexplicável. É como se as portas que antes pareciam trancadas se abrissem ao menor toque. É como se as oportunidades que antes você não enxergava passassem a surgir com naturalidade. É como se a vida finalmente começasse a responder ao seu movimento interno. Esse ponto se chama coerência. Coerência entre mente, emoção e ação. Coerência entre quem você acredita ser, o que você sente e como você se comporta. Coerência interna é o estado mais poderoso que um ser humano pode alcançar quando deseja prosperidade rápida e consistente. A incoerência interna é uma das maiores causas de bloqueio emocional e financeiro. Quando a mente deseja prosperidade, mas o corpo sente medo, há um conflito. Quando o coração sonha alto, mas as ações são pequenas, há um desalinhamento. Quando você afirma que merece riqueza, mas alimenta pensamentos de escassez, sua energia se divide. E onde há divisão, não há manifestação. A mente envia um comando, o corpo responde com outro, e a vida devolve exatamente esse caos interno. A coerência, por outro lado, cria um campo magnético tão forte que tudo o que combina com essa energia se aproxima naturalmente. A coerência é a linguagem que o universo entende. A coerência começa quando você aprende a alinhar sua narrativa interna com sua identidade. Não basta pensar positivo. Pensamentos positivos não compensam uma identidade negativa. A mente precisa pensar como alguém próspero. As emoções precisam vibrar como alguém próspero. As ações precisam se mover como alguém próspero. E quando esses três elementos se unem, o resultado é inevitável. Prosperidade deixa de ser uma intenção e se torna uma consequência lógica. É por isso que tantas pessoas passam a vida repetindo afirmações, técnicas, visualizações e rituais, mas sem resultados consistentes. Elas tentam mudar o pensamento sem mudar a identidade. Elas tentam alterar a emoção sem alterar a narrativa interna. Elas tentam agir diferente sem sentir diferente. Isso gera esforço, cansaço, frustração e nada muda de verdade. A coerência exige verdade. A nova identidade que você está construindo precisa ser assumida com integridade emocional. Não adianta dizer que acredita em si mesma se, no fundo, continua nutrindo dúvidas sobre seu merecimento. Não adianta afirmar que deseja prosperar se, quando uma oportunidade aparece, você se esconde por medo de falhar. Não adianta desejar uma vida extraordinária se você vive como alguém que aceita o mínimo. A coerência acontece quando sua fala, sua emoção e seu comportamento apontam para a mesma direção. É o estado interno no qual você não se contradiz, não se diminui, não se sabota. É quando o velho e o novo deixam de lutar dentro de você e uma única direção emocional se estabelece. Muitos grandes empreendedores atribuem sua prosperidade ao estado de coerência. Steve Jobs, por exemplo, sempre teve clareza sobre a visão que carregava. Ele pensava como alguém que queria revolucionar indústrias inteiras, sentia com a emoção de quem sabia que tinha um propósito gigantesco e agia com a intensidade de quem não aceitava nada abaixo da excelência. Esse alinhamento completo criou um campo de energia tão forte que atraiu pessoas, talentos, investidores e ideias que transformaram a Apple na potência que ela é hoje. Não foi apenas genialidade, foi coerência entre visão, emoção e comportamento. Da mesma forma, líderes como Howard Schultz, da Starbucks, ou Mary Barra, CEO da General Motors, revelam que suas maiores conquistas vieram quando finalmente se permitiram assumir a identidade que já existia dentro deles. Schultz deixou de pensar como alguém limitado por sua origem e passou a pensar como um líder global. Barra deixou de pensar como alguém que apenas ocupava um cargo e passou a pensar como alguém capaz de redefinir a cultura de uma das maiores empresas do mundo. Os resultados vieram depois, sempre depois. O alinhamento veio primeiro. A coerência emocional altera não apenas sua mente, mas também sua fisiologia. Quando você vive em coerência, sua frequência cardíaca muda, sua respiração se regula, sua energia se expande. Seu corpo inteiro funciona como um sistema integrado que envia ao cérebro a mensagem de que você está seguro para crescer. Segurança emocional é o solo fértil onde a prosperidade floresce. Uma mente em guerra consigo mesma não prospera. Uma mente em coerência prospera naturalmente. A coerência também cria um tipo de intuição ampliada.
Quando você está alinhado com sua nova identidade, você percebe mais rapidamente oportunidades que antes passavam despercebidas. Você sente com clareza quando algo é para você e quando não é. Você enxerga caminhos que antes pareciam inexistentes. Sua percepção se expande. É como se você tivesse acesso a uma inteligência maior, guiada pela segurança emocional que sua identidade proporciona. Muitos chamam isso de sincronicidade. Outros chamam de coincidência significativa. Mas quem vive esse estado sabe, não é acaso, é coerência. E o mais importante, a coerência elimina o esforço excessivo. Quando você vive em conflito interno, tudo exige energia demais. Cada decisão é pesada, cada mudança é cansativa, cada passo é uma luta. Mas, quando a nova identidade está alinhada com sua mente e suas emoções, as ações se tornam leves. Você não precisa se forçar a ser disciplinado. Você simplesmente age porque está alinhado com sua verdade. Você não precisa lutar para manter hábitos. Eles fluem porque combinam com a identidade que você já assumiu. A vida deixa de ser resistência e passa a ser expansão. A coerência se fortalece quando você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa provar valor, provar força, provar inteligência, provar capacidade. Quando você está alinhado com sua nova identidade, seu valor já é um fato interno. E quando o valor é um fato interno, o mundo externo responde com respeito, oportunidades, conexões e prosperidade. A prosperidade que você deseja não virá de técnicas fragmentadas. Ela virá da coerência total entre quem você é, como você sente e como você age. Quando esses três aspectos se unem, você se torna imparável. Não porque o mundo facilita, mas porque você deixa de ser seu próprio obstáculo. Você se torna uma força integrada, poderosa e magnética. E tudo aquilo que estava esperando por você, tudo aquilo que já é seu por direito, finalmente encontra o caminho para chegar até você. Tópico 8. O estado de receber. A chave oculta que libera abundância sem resistência. Existe um momento na jornada da prosperidade em que você já fez o trabalho interno, já enfrentou sua identidade antiga, já começou a construir a nova versão de si e até já experimentou pequenas mudanças no comportamento e na energia. No entanto, algo ainda parece faltar. É como se a vida estivesse te observando, esperando uma permissão final, um gesto emocional profundo que dissesse: "Eu estou pronta." Esse gesto não é produtividade, não é esforço, não é ambição. Esse gesto é o estado de receber, a habilidade mais negligenciada, mais subestimada e, ao mesmo tempo, mais poderosa quando o assunto é manifestar prosperidade. Receber é, talvez, o maior desafio emocional de quem cresceu condicionado a acreditar que precisa lutar por tudo, que precisa provar seu valor, que precisa trabalhar duro para merecer o mínimo. Receber exige rendição, e rendição assusta. Receber exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade incomoda. Receber exige confiar que a vida está conspirando a seu favor, e confiar vai contra décadas de condicionamento baseado em medo, escassez e autoproteção. É por isso que tantas pessoas desejam prosperidade, mas quando ela começa a se aproximar, recuam. Elas não se sentem prontas para receber, não acreditam que merecem, não conseguem sustentar a abundância quando ela bate à porta. O estado de receber é a transição final entre a criação interna e a manifestação externa. É quando você deixa de segurar o controle rígido de tudo e permite que a vida responda ao seu novo campo emocional. É quando você abandona a ansiedade, porque entende que aquilo que é seu não exige desespero, exige abertura. É quando você abandona o medo de perder, porque compreende que a prosperidade não é um evento isolado, mas um fluxo contínuo. É quando você abandona a autoproteção, porque percebe que já não vive no mesmo nível emocional que antes. O estado de receber não é passividade, é maturidade emocional. É a confiança absoluta de que você é capaz de sustentar aquilo que está atraindo. Muitos líderes de negócios, artistas e milionários relatam que seus maiores saltos aconteceram quando aprenderam a receber sem resistência. Oprah Winfrey já disse inúmeras vezes que sua vida começou a se expandir no exato momento em que ela parou de agir como alguém desesperado por resultados e começou a se comportar como alguém aberta a recebê-los. Ela descreve esse estado como permitir-se ser surpreendida pelo que a vida deseja te entregar. E esse estado não nasce da arrogância, mas do reconhecimento profundo do próprio valor. Receber exige que você desative os padrões emocionais que te fazem recusar prosperidade.
Quantas vezes alguém tentou te elogiar e você diminuiu o elogio? Quantas vezes recebeu uma oportunidade e imediatamente pensou que não estava preparada? Quantas vezes ganhou dinheiro inesperado e rapidamente encontrou um motivo para gastá-lo, como se não pudesse manter aquela prosperidade? Quantas vezes uma porta se abriu e você hesitou, achando que alguém melhor deveria estar naquele lugar? Esses comportamentos não são aleatórios. Eles revelam um padrão interno de não merecimento que impede a abundância de se instalar. A mente antiga rejeita aquilo que a identidade antiga não sabe sustentar. E é nesse ponto que o estado de receber se torna tão crucial. Quando você entra no estado de receber, você começa a validar emocionalmente aquilo que deseja viver. Você trata oportunidades como naturais e não como sorte. Você recebe elogios com gratidão e não com constrangimento. Você aceita ajuda sem culpa, porque entende que colaboração é parte do fluxo da vida. Você permite que novos caminhos apareçam sem tentar controlá-los obsessivamente. Você reconhece que prosperidade não te torna menos humilde, menos humana ou menos espiritual. Pelo contrário, aumenta sua capacidade de impactar o mundo. A ciência também confirma esse estado de abertura. Estudos de psicologia positiva mostram que pessoas que mantêm um estado emocional de receptividade apresentam níveis mais altos de criatividade, resiliência, tomada de decisão e percepção situacional. Em outras palavras, quando você está aberta a receber, sua mente funciona melhor. Seu corpo relaxa, seu sistema nervoso sai do modo de sobrevivência e entra no modo de expansão. E quando seu corpo está em expansão, sua vida acompanha. O estado de receber também exige que você pare de negociar com sua própria prosperidade. Muitas pessoas dizem que querem uma vida maior, mas colocam condições internas como: eu só vou prosperar quando estiver mais preparada. Eu só vou aceitar essa oportunidade quando me sentir mais segura. Eu só vou avançar quando tudo estiver perfeito. Eu só vou investir quando tiver mais dinheiro. Essas condições são bloqueios. Elas mostram que a pessoa ainda não assumiu emocionalmente a identidade próspera. O estado de receber, ao contrário, diz: eu aceito agora, eu acolho agora, eu me permito agora. E essa permissão interna abre portas que estavam fechadas, não por falta de oportunidade, mas por falta de abertura emocional. Pense nos grandes líderes do Vale do Silício, como os fundadores do Google ou da Netflix. Antes de seus projetos alcançarem a escala global, eles já viviam em um estado de abertura emocional tão forte que o mundo reagiu a essa energia. Eles recebiam críticas sem se desestruturar, recebiam investimentos sem medo de responsabilidade, recebiam desafios como convites para crescer. Eles não interpretavam cada oportunidade como risco, mas como consequência natural da identidade que carregavam. E isso muda tudo. O que diferencia pessoas que prosperam rapidamente daquelas que lutam por anos sem avançar não é inteligência, talento ou esforço, é receptividade emocional. Receber exige confiar no timing da vida. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas querem controlar quando, como e de que forma ela deve se manifestar. Esse controle excessivo é medo disfarçado de planejamento. Quando você tenta controlar tudo, você impede que a vida traga caminhos mais fáceis, mais rápidos ou mais alinhados. O estado de receber é uma combinação de clareza e entrega. Clareza sobre quem você é. Entrega sobre como a vida vai responder. Não é passividade, é colaboração com o universo. É diálogo emocional com a realidade. E quando você finalmente entra nesse estado, você sente. Seu corpo sabe, sua mente relaxa, sua energia muda. Você deixa de correr atrás da prosperidade e começa a atrair prosperidade. Deixa de perseguir reconhecimento e passa a receber reconhecimento. Deixa de se sentir pequena diante da vida e passa a sentir que a vida cabe dentro da sua expansão. Você se torna um campo de abundância em movimento e tudo aquilo que combina com esse campo começa a gravitar ao seu redor. Este é o estado que transforma vidas. É o estado que dissolve resistência, elimina sabotagem e desbloqueia prosperidade em níveis que você nunca imaginou. E a boa notícia é que esse estado não depende de circunstâncias. Ele depende apenas de você, da sua permissão interna, da sua decisão de parar de se esconder da abundância que já está disponível, do seu compromisso de receber aquilo que sempre foi seu, mas que sua antiga identidade não sabia sustentar. Tópico 9. A expansão. Definitiva. Como sustentar a vida próspera que você está chamando? Existe um equívoco muito comum no processo de transformação.
acreditar que prosperar é o objetivo final. Mas prosperar não é um destino, é um estado de expansão contínua. O verdadeiro desafio não é apenas alcançar prosperidade, é sustentá-la, ampliá-la e vivê-la com naturalidade. Muitas pessoas conseguem dar saltos temporários, conquistar vitórias rápidas, viver momentos de progresso financeiro, emocional ou profissional, mas logo retornam ao ponto de origem. Não porque falharam, mas porque não estavam emocionalmente preparadas para sustentar a nova realidade. A expansão definitiva é o ponto em que você não apenas atrai prosperidade, mas se torna alguém capaz de viver nela sem medo, sem culpa, sem sabotagem e sem instabilidade. Sustentar prosperidade exige maturidade emocional. Exige entender que toda expansão traz responsabilidades, escolhas maiores, decisões mais profundas e uma nova forma de se posicionar diante da vida. Sua identidade precisa estar alinhada com o tamanho da vida que você deseja viver. Aquele velho padrão de sobrevivência, aquele modo emocional que te fazia aceitar migalhas, aquela postura de autoproteção constante, tudo isso precisa ficar para trás, porque prosperidade não se sustenta na energia do medo. Ela se sustenta na energia da confiança, da clareza e da coerência. A expansão definitiva acontece quando você finalmente acredita que pode crescer sem que algo ruim aconteça. Quando você entende que prosperidade não te afasta da sua essência, mas te aproxima dela. É nesse ponto que muitas pessoas travam. Elas começam a prosperar e, sem perceber, sabotam esse crescimento. Podem perder dinheiro, recusar oportunidades, diminuir seus padrões, se distrair com problemas pequenos, criar conflitos desnecessários ou até desenvolver um cansaço emocional inexplicável. Tudo isso é o velho sistema tentando recuperar o controle. Não porque ele quer te prejudicar, mas porque ele teme o desconhecido. Se você passou a vida inteira acreditando que prosperidade traz risco, que sucesso gera inveja, que dinheiro transforma pessoas ou que crescer demais pode te machucar, seu sistema emocional vai tentar te manter segura, mesmo que segura signifique pequena. Para sustentar prosperidade, você precisa reeducar sua mente a operar em uma nova lógica. Você precisa ensinar a si mesma que crescimento é natural, que abundância é saudável, que expansão é segura. E essa reeducação acontece pela repetição consciente de novos comportamentos, pela validação emocional de novas experiências e pela recusa firme de padrões que pertenciam a uma versão antiga. Sustentar prosperidade é como aprender a respirar em um novo ritmo. No início é estranho, depois se torna confortável e então se torna natural. A expansão definitiva é exatamente isso: naturalizar aquilo que antes parecia impossível. Há algo muito importante aqui. Sustentar prosperidade não significa viver sem desafios. Desafios vão aparecer, porque crescimento sempre exige adaptação. Mas quando a sua identidade está forte, você não interpreta desafios como ataques, e sim como convites para se elevar ainda mais. Você para de desmoronar diante das dificuldades e começa a usá-las como combustível. Essa mudança de percepção é um dos pilares da expansão definitiva. É quando você entende que não precisa mais lutar contra a vida, mas pode aprender a dançar com ela. A vida deixa de ser uma ameaça e se torna uma parceira. Um exemplo poderoso desse princípio é a trajetória da Amazon. No início, a empresa cresceu rapidamente, mas também quase quebrou várias vezes. Os desafios eram enormes, as pressões intensas, as críticas constantes. Mas Jeff Bezos tinha uma identidade tão alinhada à expansão que, mesmo quando todos ao redor desacreditavam, ele continuava avançando. Não porque era teimoso, mas porque tinha clareza absoluta de que a Amazon não era apenas um negócio, era uma visão. E visões não se sustentam na identidade antiga, elas exigem uma identidade capaz de viver no futuro. Bezos sustentou a expansão porque acreditava profundamente que tinha nascido para pensar em grande escala. E quando alguém vive com essa convicção, a vida acompanha. Da mesma forma, empresas como Tesla, Apple, Netflix e Google passaram por momentos de quase colapso em suas jornadas de crescimento. Mas seus líderes sustentaram a expansão porque não estavam emocionalmente ligados ao passado. Estavam emocionalmente comprometidos com o futuro. Eles não mediam sua identidade pelos problemas do presente, mas pela visão que carregavam. É isso que permite que a expansão continue mesmo em meio ao caos. Prosperidade não é ausência de turbulência, é domínio interno diante da turbulência. Sustentar prosperidade também exige cuidar do campo emocional que você construiu.
Você não pode plantar a semente da nova identidade e continuar regando os pensamentos antigos. Você não pode viver a vida do seu futuro e alimentar culpas do passado. Você não pode se posicionar como alguém próspera e continuar convivendo com ambientes, conversas e relações que reforçam escassez. A expansão definitiva exige ambientes fortalecedores, relações alinhadas, escolhas conscientes e hábitos que sustentem a identidade que você está construindo. Prosperidade é sensível ao ambiente emocional em que você vive. Por isso, uma das decisões mais importantes que você pode tomar é proteger sua energia. E há mais. Sustentar prosperidade exige aprender a lidar com o silêncio interno. Quando você cresce, muita coisa dentro de você se reorganiza. Crenças antigas podem tentar voltar. Medos podem surgir. Questionamentos podem aparecer. Isso não significa regressão, significa adaptação. Significa que sua mente está testando os limites da nova identidade para ter certeza de que ela pode permanecer. E sua resposta emocional a esses questionamentos determina o ritmo da sua expansão. Quando você diz a si mesma, com clareza e calma, "Eu sei quem eu estou me tornando", você reafirma a nova identidade e dissolve qualquer tentativa do sistema antigo de recuperar espaço. A expansão definitiva também traz uma lição profunda. Prosperidade não é apenas receber, é sustentar e multiplicar. Muitas pessoas conseguem atrair dinheiro, mas não conseguem mantê-lo. Conseguem iniciar um projeto, mas não conseguem expandi-lo. Conseguem alcançar sucesso rápido, mas não conseguem estabilizá-lo. Isso acontece porque elas atraíram prosperidade baseada no desejo, mas não tinham identidade para sustentá-la. A identidade é a estrutura emocional que mantém a prosperidade viva. E o que fortalece essa estrutura é o compromisso diário de ser a nova versão. Ser, não parecer. Ser, não performar. Ser, não provar. Quando você sustenta a prosperidade, você se torna a própria fonte. Você deixa de depender de reconhecimento externo, de validação alheia, de circunstâncias perfeitas. Sua prosperidade não é mais frágil, é interna. Ela é um estado, um modo de existir, uma forma de se mover pelo mundo. E quando prosperidade se torna parte de quem você é, ela nunca mais te abandona. Porque o mundo externo sempre acompanha o mundo interno. A expansão definitiva é, portanto, o momento em que você deixa de temer sua grandeza e passa a honrá-la. É quando você finalmente entende que não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. É quando você reconhece com toda a força que sua identidade antiga foi apenas uma etapa e que a vida próspera que você está chamando só pode ser vivida pela versão que você está se tornando agora. Essa versão que amplia, que sustenta, que expande, que inspira. Essa versão que você sente, lá no fundo, que sempre esteve esperando para emergir. Tópico 10. A virada final. O momento em que você se compromete com a vida que nasceu para viver. Chegamos ao ponto decisivo. O momento em que tudo o que você ouviu, sentiu, refletiu e despertou dentro de si precisa se transformar em compromisso. E não um compromisso superficial, daqueles que duram alguns dias e depois se dissolvem no ritmo acelerado da vida. Mas um compromisso interno, profundo, quase sagrado, com a versão de você que finalmente está pronta para emergir. Porque no fim de tudo, depois de compreender a origem da sua autoimagem, reconhecer suas sabotagens, reconstruir sua identidade, alinhar mente e emoção, aprender a receber e descobrir como sustentar prosperidade, resta apenas uma pergunta essencial. Você está disposta a viver a vida que sempre desejou, mesmo que ela assuste, expanda, transforme e exija de você uma grandeza que, até agora, você mantinha escondida? A verdade é que existe um preço para prosperar, mas não o preço da exaustão. Como muitos acreditam, o preço da prosperidade é o desapego da versão que te aprisionava. É abrir mão das justificativas, das desculpas, das narrativas herdadas, das crenças que você repetia para se manter segura. É abandonar a identidade que você usou para sobreviver e assumir a identidade que você vai usar para prosperar. Esse é o ponto onde muitas pessoas desistem, não porque não querem prosperar, mas porque têm medo de se tornarem quem realmente são. A prosperidade é generosa, mas exige autenticidade. Ela não se manifesta em vidas que se escondem. Ela floresce em vidas que se revelam. E esse é o seu momento de revelação. O momento em que você precisa olhar para dentro de si e reconhecer que, apesar dos medos, apesar das inseguranças,
Apesar da história que você viveu, existe uma força maior dentro de você. Uma força que sempre soube que você nasceu para mais. E essa força agora está pedindo passagem. Ela está pedindo que você pare de se diminuir, de se desculpar, de se esconder atrás de histórias antigas, de negar seu valor. Ela está pedindo que você se levante, que se posicione, que se comprometa com sua própria grandeza. A partir deste ponto, sua vida não vai mudar porque você aprendeu algo novo. Ela vai mudar porque você se tornou alguém novo. Você não volta mais ao nível emocional em que vivia antes. Não cabe mais. Não serve mais. Não combina mais com quem você está se tornando. A jornada que você fez até aqui abriu portas internas que não podem mais ser fechadas. Você viu sua força. Você sentiu sua evolução. Você reconheceu seus padrões. Você entrou em contato com sua verdadeira capacidade. Nada disso pode ser desfeito. É por isso que este momento é tão poderoso. É o momento em que você escolhe conscientemente não voltar ao antigo padrão. E escolha é tudo. A vida responde à sua escolha. A abundância responde à sua escolha. O universo se organiza ao redor da sua escolha. O que você decide hoje cria ondas que vão se manifestar nos próximos meses, nos próximos anos, nos próximos ciclos da sua existência. Se você escolher se comprometer com a nova identidade, sua vida vai se expandir de formas que você ainda nem consegue imaginar. Mas essa escolha precisa ser total. Não pode ser morna, não pode ser tímida, não pode ser condicional. Prosperidade não floresce em decisões indecisas. Ela floresce em convicções. Imagine por um instante a versão de você que já vive a vida que deseja. A versão que acorda com clareza, que age com confiança, que se move com propósito, que recebe com facilidade, que sustenta expansão com estabilidade emocional. Imagine como ela pensa, como ela fala, como ela escolhe, como ela reage. Essa versão não está distante. Ela não é uma fantasia. Ela está dentro de você agora mesmo, esperando que você dê o passo final. O passo de assumir essa identidade como verdade. Não amanhã. Não depois de ganhar mais dinheiro. Não depois de algo externo acontecer. Agora. Porque esse é o segredo. A vida que você deseja não está no futuro. Ela está em você. A manifestação externa é apenas o reflexo do estado emocional que você decide sustentar. E hoje aqui, você está sentindo o chamado para sustentar um estado muito maior do que aquele com o qual você viveu até agora. Você está sendo convidada para uma nova forma de existir, uma forma mais elevada, mais inteira, mais próspera, mais alinhada com a grandiosidade que você sempre carregou, mas nunca se permitiu expressar totalmente. E talvez haja uma parte de você que ainda teme esse passo. Uma parte que sussurra. E se eu fracassar? E se não der certo? E se eu não estiver pronta? Essa parte é a última resistência da sua identidade antiga. Ela está tentando te proteger. Mas você não precisa mais dessa proteção. Você já cresceu além disso. Você já morreu para o padrão antigo. E agora precisa nascer para o novo, para a vida que te espera, para a abundância que já está se aproximando, para as oportunidades que já estão no seu campo, para as conexões, ideias, caminhos e possibilidades que só podem aparecer quando você aceita que merece viver algo muito maior. Este é o encerramento desta jornada, mas também o começo de outra. Uma jornada em que você não é mais espectadora da própria vida, você é criadora. Uma jornada em que você não é mais refém do passado, você é autora do futuro. Uma jornada em que você não se encolhe diante das circunstâncias, você as transcende. Uma jornada em que você não implora por prosperidade, você se torna a prosperidade. E quando você se torna a prosperidade, nada pode te impedir. Então, respire fundo, olhe para dentro e faça a sua escolha. A escolha de viver como a versão que você nasceu para ser. A escolha de honrar sua grandeza. A escolha de caminhar com coragem. A escolha de sustentar sua nova identidade com convicção inabalável. A escolha de aceitar tudo o que a vida está prestes a te entregar. Este é o momento. E quando você disser sim, tudo o que estava esperando por você finalmente encontrará o caminho. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se você sentiu sua identidade se mover, mesmo que um pouco, se percebeu que existe uma versão muito maior esperando para emergir, então não deixe essa transformação morrer aqui. Continue esse movimento. Continue alimentando a sua nova identidade. Continue caminhando em direção à vida que você nasceu para viver. Então agora eu te peço, se inscreva no canal, porque é aqui que eu vou continuar guiando você nesse processo de expansão, clareza e prosperidade.
Aperte o botão de curtir, porque isso me mostra que este conteúdo fez sentido para você e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam despertar. Deixe o seu comentário dizendo qual foi o maior insight que você teve hoje. Sua palavra tem poder, e quando você escreve, você confirma sua nova identidade. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está pronto para romper padrões e iniciar uma nova fase da vida. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas prontas para prosperar de verdade, por dentro e por fora. A sua nova vida começa agora, e eu espero você no próximo vídeo.